Se alguém me perguntasse qual foi a pior coisa que já me aconteceu, eu não saberia responder. Mas se me perguntasse onde tudo começou, eu sei direitinho. Começou dentro de casa. Naquela casa onde todo mundo tinha boca, mas só uma pessoa podia falar. Minha mãe. Me chamo Jurema da Silva Andrade. Nascida e criada numa cidadezinha chamada Cataguases, em Minas Gerais. Hoje, aos 79 anos, carrego o nome, a idade e um mundo inteiro que quase ninguém sabe, mas vai saber agora. E se você chegou até aqui, já deixa seu like, meu bem. Cada curtida é como um abraço nessa velha que ainda respira apesar de tudo. Minha casa era uma espécie de igreja doméstica, onde a Bíblia era substituída pela boca da minha mãe. O que ela falava era lei, e o silêncio era a única resposta aceita. Sabe aquelas mães que batem panela e gritam porque sim? A minha nem precisava disso. Bastava olhar. Era um olhar que calava até cachorro. Mas nem sempre foi assim. Antes do meu pai fugir com uma mulher de voz fina e cintura de vespa, minha mãe era outra. Era daquelas que fazia broa cantando, que ria dos erros da gente, que deixava a gente brincar na terra até ficar marrom dos pés à alma. Tinha doçura. Tinha até esperança, acredita? Só que o dia que meu pai sumiu, ela endureceu de um jeito que parecia pedra tombada. Nunca mais sorriu sem ser com ironia. Nunca mais olhou para ninguém sem ser com julgamento. Começou a andar com o chinelo numa mão e a Bíblia na outra, como se a salvação viesse pela sola do calçado. A vida dentro daquela casa virou um treino militar disfarçado de lar. Horário para tudo. Roupa lavada na segunda, pão sovado na terça, vassoura embaixo da cama na quarta. E reza até dormir de quinta a domingo. E eu? Eu virei a funcionária fantasma de uma pensão que nunca me pagou salário. Ela me criou para ser o que chamava de mulher de respeito. Traduzindo, muda, submissa e sempre com um pano de prato na mão. Mulher para ela era isso. Bicho treinado para aguentar homem. Você vai casar, Jurema. Vai ser do lar. E o lar começa aqui, com sua boca fechada e sua mão na vassoura. Amor? Só se fosse o da vassoura pelo chão, porque entre gente, ali não passava nem afeto. E olha que ela não era má só comigo, não. Com ela mesma também. Como se tivesse esquecido que um dia já foi gente e agora era só regra ambulante. Parece que quando meu pai foi embora, ele levou o coração dela no bornal. Só ficou o osso. Nunca soube por que ele fugiu. Só sei que um dia tava, no outro não tava mais. Sumiu com uma mulher que vendia tecidos na feira e nem se deu ao trabalho de olhar para trás. Deixou a gente com uma mãe furada por dentro e costurada por raiva. A mulher que antes nos acordava com cheiro de cuscuz, agora batia na porta gritando que a preguiça era filha do diabo. E eu, com os anos nas costas e uma alma ainda crua, fui obrigada a aprender a arte de não existir demais, porque qualquer respiro fora do tom era considerado desafio. E desafio ali era pecado. Minha infância foi passada com um pano de chão na mão e um sim senhora na garganta. Enquanto as outras meninas da rua brincavam de roda, eu aprendi a passar camisa de homem, porque um dia seu marido vai querer tudo passado com vincos, e se ele for embora, a culpa vai ser sua. Ah, claro, porque toda menina sonha em virar lavanderia de cueca alheia, né? Eu cresci ouvindo que mulher boa era mulher que aguentava, que calava, que servia. Mulher que respondia era a mulher da rua, e mulher da rua merecia castigo. E quem dizia isso era minha mãe, com o crucifixo na parede e a colher de pau na mão. Ela dizia que o pai tinha ido embora porque eu era difícil demais, que eu dava trabalho, que minha boca não tinha freio. E eu engolia isso todo dia como se fosse feijão, como se merecesse. Até que um dia, ele apareceu. O homem que ia completar a tragédia da nossa casa. O tal que minha mãe trouxe para dentro com um sorriso nos lábios e os olhos brilhando como se tivesse ganhado na loteria. Depois que meu pai sumiu no mundo com a moça dos tecidos, minha mãe entrou num modo que só quem viu sabe. Passava os dias murmurando pelos cantos como se rezasse, mas era praga mesmo. Para ele, para a mulher que foi com ele e às vezes acho que até para mim. Durante um bom tempo, ela nem olhava nos meus olhos. Parecia que tudo nela tinha sido arrancado. Ficou seca, igual mandioca de sol. Aí, do nada, apareceu ele.
Veio como quem não quer nada, ajudando a carregar uns sacos de farinha no mercadinho do seu Amâncio. Minha mãe foi quem puxou papo primeiro, coisa rara, viu? Mas ela tinha reparado na camisa limpa, no cabelo bem penteado, no jeito calmo de falar. Ele falava com uma educação que parecia até que vinha de rádio. Não levantava a voz, sorria com os olhos e, olha só, trazia sempre um presentinho quando vinha visitar. Doce de leite, sabonete cheiroso, até um lenço bordado com o nome dela. Ela, que tinha virado pedra, começou a virar cera. No começo achei até bonito, ver minha mãe rindo de novo, pondo batom na frente do espelho, perguntando se o vestido estava bom. A casa até ganhou cheiro de comida quente de novo. Parecia que a vida estava voltando. Mas a vida é danada de mentirosa quando quer. O nome dele era Vicente, mas minha mãe só chamava de Seu Vi, com aquela voz mole que ela nunca usava com ninguém mais. Ele logo começou a frequentar a nossa casa como se já fosse parte da mobília. Ajudava a consertar as telhas, trocava a lâmpada, arrumava até o trinco da porta que há anos ninguém ligava. E eu ali, pequena e calada, assistindo aquele teatro doméstico com um misto de alívio e desconfiança. Ele me tratava com um carinho exagerado, daqueles que escorre mel demais. Sempre trazia alguma coisinha para mim também. Bala de anis, uma fitinha para o cabelo, bonequinha feita de pano. E minha mãe achava isso um máximo. Tá vendo como ele gosta de você, Jurema? Você devia agradecer mais. Ele escutava tudo que minha mãe falava, concordava com tudo. Se ela dizia que mulher que fala alto afasta homem, ele dizia: é isso mesmo, dona Áurea, mulher boa é mulher mansa. Se ela comentava que menina tinha que aprender a costurar cedo, ele respondia: não pode deixar folgar, senão cresce e vira dessas que não presta. Os dois pareciam feitos um para o outro, mas não de um jeito bonito, de um jeito que se completavam na rigidez. Minha mãe passou a repetir ainda mais que mulher nasceu para servir, e ele completava dizendo que mulher bem educada era aquela que obedecia sem pestanejar. Foi aí que começaram as ordens. Primeiro era para eu buscar água, depois para lavar as meias dele, depois para aprender a costurar a barra da calça dele para quando tiver marido saber fazer. E tudo era para eu virar uma mulher decente, o que quer que isso significasse naquela boca deles. Se eu errava um ponto, vinha sermão. Se demorava, vinha bronca. Mas nunca grito, nunca tapa. Ele era daqueles que sabia usar a palavra como faca. E minha mãe era o cabo dessa faca. Segurava firme e dizia: presta atenção, menina, um dia vai me agradecer. Seu futuro marido vai te amar por isso. E ele só olhava, com um sorriso miúdo, satisfeito, como quem vê o plano funcionando direitinho. As vizinhas começaram a comentar: Dona Áurea tá até com outro brilho nos olhos. E minha mãe se derretia, toda orgulhosa, como se tivesse vencido alguma guerra. Passou a dizer que finalmente tinha um homem de verdade em casa e que agora a filha dela ia ser criada com rédea curta, como Deus manda. Daí em diante, o que Seu Vi mandava, eu fazia. Não porque queria, mas porque ali naquela casa, questionar era pecado. E pecado, como minha mãe dizia, era a porta de entrada para o inferno. Inferno que, mal sabia eu, já estava dentro do meu próprio quarto. Quando minha mãe saía para vender pão de queijo na porta da fábrica, ou ficava encurvada na máquina de costura, costurando enxoval para a filha da vizinha, Seu Vi ganhava passe livre pela casa. Ele batia com os nós dos dedos na porta do meu quarto, como se cavaleiro fosse, e dizia num tom mole: menina bonita dessa merece companhia. Eu, que já tinha aprendido que contestar era pedir castigo, largava qualquer coisa e ia. Primeiro era só sentar perto dele, no banco da cozinha. Ele inventava a conversa fiada. Perguntava se eu sabia quanto tempo demorava para um bolo crescer, quantos ovos levava a broa. Enquanto falava, a mão dele escorria pela minha perna como se fosse formiga que se perdeu do formigueiro. Passava devagar, apertava de leve e soltava. Tá virando moça, hein? O homem que casar com você vai dar graças a Deus. Eu, com a cara quente feito tacho no fogão, fingia que não entendia e amassava o avental nas mãos. Depois vieram os presentinhos particulares. Ele chamava no quarto quando minha mãe ia ao quintal lavar lençol. Trouxe uma fitinha nova para o seu cabelo? Ele colocava a fita e, de brinde,
passava o dedo atrás da minha orelha. Dizia que era para ajeitar. Eu sentia um arrepio que não era de frio nem de febre. Era medo, disfarçado de vergonha. As sessões foram aumentando. Se minha mãe atravessava a rua para buscar fermento, ele me puxava para a sala, sentava no sofá e me fazia ficar de ladinho, pertinho, mão no ombro, no cabelo, descendo como cobra preguiçosa. Cabelo macio desse jeito é de dar água na boca em qualquer cristão. Soltava, rindo baixo, como se isso fosse poesia. Eu respondia com aquele sorrisinho sem dente da última fileira, só para não criar caso. Teve um dia em que ele passou dos limites invisíveis que eu ainda tentava manter. Minha mãe foi entregar umas barras de sabão caseiro na vizinha, coisa rápida, segundo ela. Mal o portão fechou, ele me chamou na cozinha. Vem cá ajudar o seu padrasto a achar o pano de prato. Como se eu fosse cega e ele guia. Fui. Ele encostou demais, peito duro dele roçando minhas costas, mão apertando minhas coxas como se testasse maturidade de melancia. Você tá uma beleza, Jureminha. Sorte de quem te pegar para casar. Eu travava a respiração para ver se o coração calava junto, até que a tal mão abusada que só resolveu investigar a terra proibida. Aquela parte que nem sol visita. Doeu, porque não era carinho. Era serrote entrando madeira dentro. Eu soltei um ai que saiu sem querer. Ele tapou minha boca rapidinho e sussurrou. Shhh, carinho de homem é assim mesmo. Quando você casar, vai agradecer. Eu tentei virar, mas ele segurou firme. O arroz queimando no fogão teria sido menos ruim. Quando terminou as manobras que nunca deveriam acontecer com ninguém, ajeitou a própria camisa, me entregou um bombom e disse: Entre nós, viu? Sua mãe não precisa saber. Se contar, eu pego minhas coisas e sumo igual seu pai. E sua mãe vai morrer de tristeza. Você quer ver ela doida de novo? Essas palavras entraram na minha cabeça como farpa e doeram mais do que o dor física. Fiquei calada. Não por covardia, embora parecesse. Fiquei porque minha mãe, apesar de dura, estava toda feliz com aquele homem arrumadinho. Eu via os olhos dela brilharem quando ele elogiava o tempero dela, quando dizia que ela merecia descanso. Se ele fosse embora, sabia que a luz nos olhos dela ia apagar de novo. E eu, tonta, me agarrei nessa mentira para proteger quem devia me proteger. Depois daquele dia, sempre que minha mãe botava o pé fora, ele me chamava com aquele assovio baixo que só eu escutava. Eu tremia toda. Achava que se ficasse imóvel, ele desistia. Mas lobo não desiste de carne fácil. Comecei a decorar os sons da casa. O barulho das chinelas da minha mãe, o guincho do portão, o latido do cachorro do vizinho. Qualquer coisa que indicasse que alguém podia aparecer. Era meu cronômetro interno para saber quanto tempo de sufoco faltava. A cabeça fervia, mas a boca seguia costurada, porque na minha cabeça de menina ensinada a preservar a família, eu já estava carregando culpa demais. Culpa de respirar, culpa de não barrar, culpa de talvez ser o motivo do sorriso recém-nascido da minha mãe morrer outra vez. Cada presente dele virava lembrança envenenada. Bala que descia amarga, pente que arranhava o couro cabeludo, lastro que apertava demais, e ele seguia com aquele discurso de pastor do inferno. Obedece, menina. Mulher boa não questiona. Minha mãe concordava sem saber o enredo completo. Aliás, preferia nem perguntar. Recebia ele de braços abertos e me entregava de bandeja toda vez que precisava sair. Fica com o seu padrasto, aprende as coisas. Oh, se eu aprendia! E o que eu mais aprendi foi a arte de silenciar o próprio grito. Porque cada vez que a dor vinha, ele lembrava. Se abrir a boca, eu sumo e sua mãe despenca. Eu, que não era boba, só refém, mantinha o segredo enterrado no peito, rezando para que um dia ele cansasse. Mal sabia eu que aquilo era só aperitivo do pesadelo que ainda vinha pela frente. À noite, ele passou a mudar de lugar. Não era mais na sala nem no corredor. Era no meu quarto. Com a cara de pau que só homem podre tem, empurrava a porta devagar, como se fosse visita indesejada e ainda assim bem-vinda. Minha mãe, cansada de tanto remar a vida, dormia pesado no quarto ao lado. E eu começava a noite rezando baixinho, como quem tenta esconder a fé até de Deus. O lençol virava armadura, o travesseiro era escudo, mas o medo, esse não tinha santo que expulsasse. A primeira vez que vi a maçaneta virar, achei que era pesadelo,
mas o ranger da madeira entregou que não era sonho ruim, era realidade, em carne, osso e maldade. Ele entrou devagar, com aquela voz untada de mel falso. Vem ver se minha princesinha já tá dormindo. Princesinha. Palavra bonita pro tanto de nojo que ela escondeu naquele momento. Encostou na beirada da cama, puxou a coberta com a mesma delicadeza que quem arranca pena de galinha viva. Mão grossa no meu braço, no meu rosto, depois onde não devia. Eu fiquei imóvel, igual bicho fingindo de morto. Dizem que o corpo da gente tem 3 reações quando sente perigo: lutar, fugir ou congelar. O meu, coitado, só sabia congelar. No dia seguinte, eu trancafiei a porta. Não disse nada para minha mãe, porque já tinha aprendido que confiança ali dentro era artigo em extinção. Peguei uma chave velha que achava que não servia mais para nada e guardei debaixo do travesseiro. Antes de dormir, eu girava ela com toda a força do mundo, como se aquela tranca fosse o último pedaço de chão firme debaixo dos meus pés. E ele não gostou. Na primeira noite que tentou e não conseguiu entrar, deu 2 batidinhas fracas e foi embora. Na segunda, bateu um pouco mais forte. Na terceira, tentou a maçaneta por quase 5 minutos. Eu fiquei do outro lado suando frio, coração batendo no pescoço, mão tapando a boca para não gritar. Quando o silêncio voltou, fui até o pinico e vomitei o que nem cheguei a comer. O medo era tanto que tinha gosto, cheiro e peso. Não era só psicológico, era físico mesmo. E ele, mais falso que nota de 3 reais, continuava o teatrinho na frente da minha mãe. Beijava a mão dela, elogiava o tempero, varria o quintal como se fosse santo padroeiro das boas ações. E eu, ali, entalada, sem poder dizer nem metade. Até que um dia, ele resolveu jogar sujo. Sentou com minha mãe na cozinha, enquanto ela enrolava a bolinha de carne para vender na feira, e lançou: "Você sabia que a Jurema anda trancando a porta do quarto toda a noite?" Minha mãe parou com as mãos cheias de massa e olhou para mim com aquela sobrancelha arqueada que sempre significou problema. "E se essa menina passa mal lá dentro? Se desmaia, se pega fogo e ninguém consegue abrir? Isso é coisa que criança faz?" Minha mãe, que sempre achou que segurança era obediência e que quem fecha a porta esconde pecado, caiu feito fruta madura. "Pois é mesmo. Menina trancada no quarto, daqui a pouco tá escrevendo carta para homem, é cada uma", resmungou, limpando a mão no avental. E foi ali que eu perdi minha última defesa. Ela subiu no banquinho da sala, abriu a caixinha de madeira onde guardava as chaves da casa e, sem nem piscar, pegou a minha. "Você não precisa disso. Aqui é casa de gente decente." Decente, né? Se ela soubesse metade... Fiquei com a garganta seca, mas não ousei abrir a boca, porque naquela casa, silêncio era o único brito que ninguém mandava calar. Naquela noite ele entrou de novo, agora sem nem bater, sem precisar girar a maçaneta devagar. A porta abriu como quem abre a boca para sorrir sem dente, feio e desrespeitoso. Eu não dormia mais, só me deitava e fingia. A cada passo dele no corredor, meu estômago embrulhava, minha cabeça doía, e eu pensava se morrer de susto era possível. E era, de dentro para fora. Comecei a enfiar a cadeira na porta, arrastar o baú de roupas para tentar barrar. Ele empurrava mesmo assim. "Desse jeito vai machucar a porta", dizia como se tivesse preocupado com a madeira. Eu era menos que o móvel, menos que o trinco, só mais uma coisa da casa. E minha mãe? Minha mãe estava encantada demais com o homem que arrumava o telhado e acendia o fogão antes dela pedir, e mais cega que quem não quer ver. Cada noite era um sorteio. Ou ele vinha e fazia o de sempre, ou tentava e eu fingia que não estava lá, ou ele ficava só parado na porta respirando alto, como se isso fosse algum tipo de carinho. Era o terror em versão doméstica. E eu ali, contando os minutos para o sol nascer, porque com luz ele virava santo. O monstro dormia de dia. Meu bem, se eu te contar o trabalhão que é achar coragem dentro de quem dorme de porta escorada em cadeira. Pois acordei decidida, ia falar com minha mãe custasse o que custasse. Não dava mais para fingir que aquele carinho de padrasto era lição de etiqueta. Esperei ela acabar a primeira leva de rosquinha, enxugar o suor da testa e sentar um instante. Encostei devagar, coração martelando no peito. "Mãe, eu..." Saiu numa voz fina, quase falhando. Ela nem ergueu os olhos, estava conferindo se a massa estava no ponto. "Fala logo, Jurema, que farinha não espera pensamento." Tentei. "Eu queria a chave do meu quarto de volta."
Antes que metade da frase chegasse aos ouvidos dela, Sylvie apareceu, sabe Deus de onde, com um sorriso que não alcançava os olhos. Se encoçou na banca feito dono de tudo. "Pra que chave, menina?" perguntou ele, quase cantando. "Quarto não é cofre." Minha mãe, que vive procurando confirmação nas palavras dele, virou para mim com cara de "vê se aprende." Eu engoli seco. A conversa morreu ali mesmo, como formiga esmagada. Minutos depois, ela me mandou buscar 3 dúzias de ovos no galinheiro. Quando voltei, ele estava cochichando no ouvido dela. Vi só a pontinha do sorriso satisfeito nos lábios dele e entendi. Perdi outra batalha. Mais tarde, a vizinha gritou pelo portão. "Dona Áurea, ficou pronta a minha encomenda?" Minha mãe pegou a cesta de rosquinhas, ajeitou o lenço na cabeça e saiu apressada, toda contente por levar o nome dos biscoitos de casa para a rua. Eu fiquei na cozinha catando farelo. Nem pus o pé fora do cômodo e ele chegou perto, tão rápido que pensei que o chão tinha puxado. Segurou meu braço com força. "Tá achando que é esperta, hein? Quer virar as regras da casa?" Tentei escapar. Ele largou uma bofetada seca, daquelas que deixam um zumbido no ouvido. Disse que eu era ingrata. "Eu cuido de você, te ensino a ser mulher de valor e você paga assim." Mulher de valor, na língua dele, era boneca obediente. Fiquei calada, porque resposta ali só virava motivo para mais uma mão pesada ou pior. Ele não empurrou apenas meu ombro, empurrou minha vontade de existir. Falou que se eu chorasse, ia apanhar 2 vezes. Então engoli o gosto de ferro na boca e corri para o quarto, sem chave. Empurrei o baú contra a porta, sentei no chão tremendo igual vara verde. O relógio da parede marcou cada minuto como se zombasse. Ouvi a mãe voltar, conversar animada sobre as rosquinhas, e ele respondendo, "Sim, minha flor", como se fosse santo de procissão. Eu ali dentro do quarto, abraçada aos joelhos, perguntando para o travesseiro que horas aquela encenação ia terminar. Veio a noite. A casa se apagou devagar. Minha mãe caiu no sono do cansaço e eu, deitada, fingindo dormir, contava as batidas do coração. Passos no corredor, baixos, mas pesados. O baú contra a porta não era mais escudo. Bastou ele empurrar que a madeira arrastou arranhando o chão. Pior não foi o barulho. Pior foi o perfume barato anunciando o que vinha depois. Ele entrou. Sussurrou que agora eu ia aprender de verdade. Eu tremia tanto que quase a cama sacudia. Quando a mão dele veio na minha direção, alguma coisa em mim estourou. "Mãe!" Gritei com tudo o que tinha. Foi a primeira vez que deixei o desespero sair pela boca. A porta do quarto dos dois bateu. Minha mãe surgiu ofegante, cabelo desgrenhado, vela na mão, tentando entender a cena. Sylvie congelou com a expressão de cachorro pego roubando linguiça. Eu chorava sem som, só as lágrimas correndo feito rio caudaloso. Olhei para ela, implorando ajuda. Ela moveu os lábios, mas não falou nada. O silêncio pesava toneladas. Ele, muito rápido, vestiu o papel de bom moço. "Amor, a menina teve pesadelo. Entrei para acalmar. Ela acordou assustada e começou a gritar." Minha mãe olhou para mim, depois para ele e outra vez para mim. Vi o conflito dançando dentro dos olhos dela. Acreditar na filha que vivia criando o caso ou no homem que sustentava a fantasia de família reorganizada. Eu soluçava, sem coragem de explicar detalhe nenhum na frente dele. Ela então respirou fundo e falou: "Jurema, agradece seu padrasto por se preocupar. Que feio esse escândalo." Foi como se a vela derretesse em cima da minha cabeça. Minha mãe virou sem esperar resposta e saiu arrastando o chinelo. Ele piscou para mim, satisfeito, e fechou a porta devagar, como quem sela um caixão. Fiquei na cama, olhos abertos até o galo cantar, pensando se ainda restava algum lugar seguro no mundo. Se gritar não adiantava e calar era pior, o que fazer? Ninguém tinha resposta pronta. Nem Deus, que ficou quieto a noite toda. As noites tinham virado uma rotina de medo e contagem. Cada passo no assoalho, cada chiado do vento na telha, cada cochilo leve virava susto. Mas aquela noite, aquela foi diferente. Ela chegou como todas as outras. A casa mergulhada num breu morno, o cheiro de sabão ainda grudado nas mãos, a barriga roncando baixinho de um jantar que nunca enchia. Eu estava deitada,
com os olhos arregalados no escuro, esperando o que já era previsível. A maçaneta girar sem pedir licença. E ela girou. Ele entrou com a cara de sempre, mansa demais para ser boa. Nem se deu ao trabalho de fingir preocupação. Disse só cheguei, minha menina, como quem avisa que o show vai começar. Sentei na cama, trêmula. Queria gritar, mas o grito ainda tinha medo da minha própria mãe. Ele sentou do lado da cama, a mão no meu joelho, subindo devagar como cobra que testa o terreno. Eu fechei os olhos e tentei pensar em outra coisa, qualquer coisa, em passarinho, em chuva, em pedra, qualquer coisa que não fosse aquilo. O que eu não sabia era que minha mãe, do outro lado da casa, tinha levantado para buscar água. Tava quente naquela noite, e ela sempre deixava uma caneca no tambor do quintal. Saiu de chinelo, batendo devagar na madeira, acendeu a vela e, na volta, passou pela porta do meu quarto, aberta. O que ela viu fez ela parar, mas não do jeito que se espera de uma mãe. Ela não correu, não gritou, não perguntou o que estava acontecendo. Ela simplesmente entrou. E ali, ao invés do socorro, veio o golpe. Jurema, pelo amor de Deus, para com essa histeria, ela falou cansada. Seu padrasto tá aqui como sempre esteve, ensinando, fazendo o que pai de verdade faz, cuidando de você. Só isso. Meus olhos se arregalaram tanto que quase saíram do rosto. Eu gritei não é isso, que foi engolido pelo silêncio da vela, tremendo. Tentei sair da cama, fugir da cena, mas a mão dele segurou meu braço com força. A mãe chegou mais perto, e por um instante, só, acreditei que ela ia me puxar, me tirar dali. Mas não, ela se sentou no fundo da cama, ajeitou o vestido, alisou a coxa como quem prepara o espaço. Vem cá, deita aqui no colo da sua mãe. Deixa eu te acalmar. Você tá nervosa, tá confundindo as coisas. Vem, minha filha, deixa disso. Fui, não por escolha, mas porque ainda existia dentro de mim um fio de esperança que dizia, talvez agora ela entenda. Encostei no colo dela e ela me abraçou. Mas não era abraço, era armadilha. Num segundo, as mãos dela apertaram meus pulsos, com força, como quem segura bicho bravo. Eu gritei, me debati. Disse, não, mãe, por favor. Mas ela sussurrava, fica quieta, deixa ele cuidar de você, é pro seu bem. E ele, com a calma nojenta de sempre, fez o que homem nenhum deveria fazer com ninguém. Não vou dizer como, porque já basta saber que doeu mais por dentro que por fora. Doeu na alma, doeu no nome, doeu na infância inteira. E ela ali, segurando, impedindo que eu fugisse, me prendendo como quem acredita tá fazendo o certo. Quando acabou, eu não chorava mais, nem piscava, nem respirava direito. Tava fora de mim, tava em outro lugar. Minha mãe soltou meus braços, levantou sem me olhar nos olhos, ajeitou o lenço da cabeça e saiu do quarto. Ele foi atrás, com um passo leve, como quem acabou de fazer algo corriqueiro. Fechou a porta com cuidado, como quem respeita mais a madeira do que a filha. E eu fiquei ali, sozinha, calejada de tudo, pensando se ainda era a gente, se ainda existia alguma coisa em mim que prestasse, e sentindo o eco da frase da minha mãe, ele só tá cuidando de você. Acordei com o cheiro do café coado na hora, pão quente no forno de barro e o som da colher batendo na xícara como se o mundo tivesse seguido, como se nada, como se a madrugada anterior tivesse sido só mais um sonho ruim da cabeça de uma menina fantasiosa, porque para minha mãe e para o desgraçado do padrasto, era isso que eu era, uma menina que sonha demais. Abri os olhos devagar, como se meu corpo fosse feito de vidro trincado. A dor nas pernas ainda estava lá, o gosto de fé na boca também, mas o que doía mais era um vazio, aquele buraco que se abre no peito quando você descobre que não tem ninguém, nem mãe, nem parede que escute, nem Deus que se importe. Fiquei deitada por uns bons minutos fingindo estar dormindo, com medo de botar o pé no chão e a realidade me puxar pelos cabelos. Mas não teve tempo para drama não. O grito da minha mãe veio da cozinha. Jurema, vem tomar café, vai esfriar. A voz dela, igualzinha, doce e seca ao mesmo tempo. Como se ontem tivesse sido só quarta-feira e hoje quinta, e nada demais tivesse acontecido entre uma noite e outra. Quando finalmente desci da cama, com as pernas bambas e o corpo ainda trêmulo,
Vi ele sentado à mesa, camisa limpa, jornal na mão, óculos no nariz, fingindo seu retrato da paz. O cafajeste estava lá, todo comportado, passando manteiga no pão como se fosse padre em retiro. A mãe colocava açúcar no leite, cantarolando uma música da rádio que tocava de manhã, a que fala de amor, daqueles que não existem. Sentei na ponta da mesa, quase sem encostar o corpo na cadeira. Ela me serviu o café como quem alimenta passarinho, com aquele jeitinho falso de mãe que acredita ser carinhosa. Come, minha filha, tá quente, vai te fazer bem. Quente era a vergonha que queimava na minha cara, e o nojo na garganta difícil de engolir. Mastiguei devagar só para fingir, porque fome mesmo, aquilo ali já tinha tirado de mim fazia tempo. Eles falaram sobre o tempo, sobre o preço do arroz no armazém, sobre a roupa que precisava ser lavada, e eu ali, calada, um fantasma de carne e osso tentando entender se aquilo tudo era realidade ou algum teatro mal ensaiado. Foi aí que percebi. Eles não iam mudar, não ia ter arrependimento, não ia ter pedido de desculpa, nem choro de mãe com remorso, nem confissão de monstro. Para eles, eu era uma etapa, um degrau, um treino, uma coisa que precisava ser moldada para virar mulher direito. E mulher direito, para minha mãe, era aquela que engole tudo, até o que machuca. Quando ele saiu para ir resolver não sei o que na rua, minha mãe me chamou para ajudar a estender lençol no quintal. Enquanto o pano molhado escorria água pelas minhas mãos, ela disse: "Você tem que aprender a ser forte, Jurema. Mulher sofre mesmo, faz parte da vida." Aquilo me atravessou como faca sem fio. Fingi que o sol estava me incomodando nos olhos só para não deixar ela ver o mar que se formava ali dentro. Mas por dentro, minha cabeça gritava: "Não, isso não é sofrer. Isso é ser estraçalhada viva, com aplauso da própria mãe." Foi ali que começou a nascer a ideia. Pequena, tímida, meio bamba, mas nasceu. Eu precisava sair dali. Ou eu morria por dentro e por fora, ou dava um jeito de sumir. Não tinha outro caminho. Passei os dias seguintes fingindo. Fazia o que mandavam, respondia com sim senhora, sim senhor, e sorria torto quando esperavam. Enquanto isso, meus olhos varriam a casa toda. Reparei os horários, os sons dos passos, o tempo que a chaleira demorava para apitar, quantos minutos minha mãe passava no quintal com as galinhas, quanto tempo ele gastava no banho depois de trabalhar. E ali, naqueles segundos em que ninguém me olhava de verdade, eu planejava. Quase não tinha rua perto, só estrada de terra. A casa da frente pertencia a Dona Teresa, velha, fofoqueira, mas que sempre deu um doce para mim no Natal. E foi ela, sem saber, que me deu o primeiro sinal. Num fim de tarde, eu estava limpando a frente da casa quando ela passou e falou: "Jurema, tá pálida, menina. Que você tem? Tá com lombriga?" Eu sorri amarelo e balancei a cabeça. Mas no fundo o coração bateu diferente. Talvez ela tivesse visto que ninguém via, ou fingia não ver. E então teve o olhar daquele vizinho novo que tinha se mudado para a casa do lado, um tal de seu Alfredo, viúvo, pai de 2 meninos pequenos. Tinha mãos grandes e andar lento. Num dia em que fui buscar água no poço comunitário, ele me olhou, não como os outros homens olhavam, não com desejo, nem com julgamento. Me olhou como quem vê dor e reconhece. Baixei os olhos, claro, mas guardei aquele olhar, porque naquele minuto ali pensei: será que se eu falasse, ele escutava? Será que ele ia rir ou ia fazer que nem minha mãe? Não contei, ainda. Mas foi nesse silêncio que uma coisa nasceu: dúvida. Um grãozinho de esperança misturado com medo. Talvez ainda existisse alguém nesse mundo que olhasse para mim e enxergasse gente. Naquela manhã o sol parecia zombar da minha cara. Brilhava como se o mundo fosse bonito, como se a casa não fosse uma prisão de pele e parede, como se a noite passada tivesse sido só um mau agouro, e não o que realmente foi, o fundo do poço cavado com a pá da traição. Eu estava lá fora, fingindo que varria a calçada. A vassoura arrastava devagar só para ocupar as mãos, enquanto os olhos miravam o nada. O corpo ainda doía,
mas o que gritava era o peito. Foi aí que ouvi a voz. Jurema? Levantei os olhos devagar. Era a Dona Cida, vizinha da frente, amiga da minha mãe desde que eu usava fralda de pano. Ela segurava um pano de prato, os óculos pendurados no pescoço e a cara meio desconfiada. Que foi, menina? Tá com febre? Tá tão calada esses dias? Ela deu 2 passos, se aproximando. Tentei sorrir, mas saiu só um tremor na boca. Então ela reparou nas manchas no meu braço, onde a manga da blusa tinha subido um pouco. Franziu a testa. Que é isso aí, Jurema? Baixei o olhar na hora. Quis fugir, mas não consegui mexer os pés. Foi à porta, tropecei, gaguejei, com a convicção de uma galinha tentando miar. Ela estalou a língua. Menina, eu sou velha, mas não burra. Isso aí não é tropeço de porta. Vem cá. Me pegou pelo braço, com jeito, sem força, e me puxou para o portão da casa dela. Não protestei. Tava mole, como folha em ventania. Entrei na casa dela sem nem piscar, como quem tá sendo levada para o matadouro, mas com um fiozinho de esperança na garganta. Ela me sentou na cadeira da cozinha e pegou água. Bebe isso e fala. O que tá acontecendo? Engoli seco. O copo tremia na minha mão. Olhei para ela e as palavras não vinham, só as lágrimas, uma a uma, pingando como se alguém tivesse aberto a torneira do passado. Fala comigo, Jurema. Ela insistiu, agachada na minha frente, segurando meus joelhos com carinho. A boca abriu. Então saiu. Tudo. Do jeito que eu consegui. Sem enfeite, sem floreio. Falei que ele entrava no quarto. Falei o que ele fazia. Falei que dizia que era lição de mulher. Falei das portas trancadas, dos gritos engolidos, dos dias que eu vomitava depois. Dona Cida empalideceu. A mão tremia. O olho dela encheu d'água, mas ela ficou. Não desviou, não correu. E aí eu falei o resto, a parte que eu nem queria dizer. Minha mãe, ela viu. Ela segurou meus braços. Ela ajudou. Dona Cida largou o copo. Ele caiu no chão e rolou sem quebrar. Ela levou as mãos à boca e balançou a cabeça como se quisesse negar, como se aquilo fosse mentira, invenção. Mas não era. Era meu corpo falando o que eu nunca devia ter sentido. Ela não disse nada por longos segundos, só chorou, como se parte dela tivesse quebrado também. Me puxou pro colo, como mãe de verdade, como mãe que existe só na sorte de poucas. Meu Deus, Jurema! Meu Deus! Repetia enquanto me abraçava forte. Eu vou dar um jeito, mas você não fala nada para sua mãe, ouviu? Não diz que esteve aqui. Não diz que contou. Confie em mim. Assenti com a cabeça, soluçando. Meus dedos apertavam a barra da saia bela como se fosse âncora. Depois de um tempo, quando o choro virou silêncio, ela se levantou, limpou os olhos com o avental e foi para a cozinha. Você gosta de bolo de fubá com erva doce? Assenti de novo. Ela colocou uma fatia generosa no prato, despejou café fresco e sentou comigo. A doçura do bolo parecia estranha naquela boca cheia de sal, mas engoli cada pedaço como se fosse remédio. Foi então que ela perguntou, com voz mais baixa. Me diz uma coisa, minha filha, que horas essa casa sua fica mais vazia? Quando é que eles não estão lá dentro? Levantei os olhos para ela. Pela primeira vez vi alguma coisa diferente naquele rosto enrugado. Vi raiva, vi dor e vi vontade de me tirar daquele inferno. Pensei por um tempo. Lembrei dos horários, das idas ao mercado, do banho demorado do padrasto, da soneca depois do almoço. Às vezes depois do almoço eles dormem. E, de manhã cedo, minha mãe vai pegar pão e ele ainda está no quarto. Ela sentiu, pensativa. Tá bom, não precisa dizer mais nada por agora, mas eu vou arrumar um jeito. Confia. Eu balancei a cabeça, ainda com o gosto de bolo na boca e o coração mais leve. Pela primeira vez, alguém escutou, alguém viu, e alguém me prometeu que talvez, só talvez, eu pudesse sair viva daquilo tudo. Tem coisa que a gente sente no osso antes de virar palavra. Foi assim nos dias que vieram depois daquele abraço da Dona Cida. Ela não falou nada, não prometeu em voz alta, mas eu percebi no jeito que passou a olhar minha casa, como quem analisa uma armadilha prestes a estourar. Não era mais só a vizinha velha que costurava pano e fazia doce. Era uma mulher com missão. Eu continuei ali, dentro da casa do pesadelo,
sorrindo com a cara de quem não sabe de nada. A mãe me vigiava mais, dava bronca sem motivo. O padrasto? Bom, o padrasto parecia farejar que alguma coisa estava diferente. Começou a me medir com os olhos, com aquele olhar nojento de quem acha que tem propriedade até dos meus ossos. E eu fingia, porque fugir de monstro exige teatro. E eu, naquele momento, virei atriz. Fazia tudo certinho, lavava, varria, cozinhava e respondia sim, senhor, até engasgar de nojo. Mas por dentro, eu só contava os segundos. Numa manhã de domingo, bem cedo, ouvi um cochicho no portão da dona Cida. Fui pegar água e vi ela conversando com o padre da vila, um homem de andar lerdo e olhos fundos, que nunca falava muito. Mas naquele dia, eles pareciam dois espiões tramando revolução. Ele saía de cabeça baixa, mas com um livro debaixo do braço, como quem esconde arma santa. Depois disso, dona Cida me chamou em um fim de tarde qualquer, quando fui buscar uns ovos que a mãe pediu. Dentro da cozinha dela, me deu bolo e falou baixinho: já tá tudo certo, mas você tem que ficar esperta. O dia vai chegar e você tem que estar pronta. Eu quase desmaiei ali mesmo. A perna falhou, a garganta secou. Ela viu meu susto e continuou. O padre falou com as freiras lá do convento das Irmãs do Socorro. Vão te receber, te proteger, te esconder de tudo. Mas não pode voltar atrás, Jurema. Quando for, é para nunca mais botar o pé naquela casa. Entendeu? Assenti. Pela primeira vez com fé, com vontade, com o sangue dizendo vai. A noite daquele dia foi uma das piores. O padrasto sentiu o cheiro da liberdade no ar. Dormiu mais tarde, rondou o corredor, tentou empurrar a porta. Eu tremia tanto que molhei o colchão. A mãe, como sempre, cega e cúmplice, disse que era febre. Febre é o que dá quando o corpo quer fugir, mas a alma ainda está presa. No dia seguinte, acordei com uma certeza. Tava chegando. Vesti meu vestido azul de estampa gasta, penteei o cabelo com força, como se cada puxão fosse arrancar um pouco do medo. Fiz as tarefas mais rápido. Limpei até o que não estava sujo, só para manter a pose. E então veio o sinal. Fim de tarde, o sol já caía devagar, minha mãe saiu para buscar lenha com a carroça do Zé do Arroz, o padrasto dormia, roncando, com a boca aberta e o suor escorrendo no travesseiro, um cheiro podre de cachaça velha e porco sujo. Dona Cida apareceu no portão, com um balde na mão, como quem ia lavar a calçada. Ela me olhou, só isso, e eu entendi. Saí, pé no chão, silêncio, o portão rangeu, o coração disparou, a vontade de vomitar quase venceu, mas continuei. Entrei na casa dela, ela fechou a porta, trocou meu vestido por outro limpo, me deu um lenço para cobrir o cabelo e disse: agora corre. Me levou por trás das casas, por trilha de capim e cheiro de curral, até a capela. O padre já estava lá, com cara de quem sabia mais do que mostrava. Me pegou pela mão, como quem guia a criança assustada. Entramos por uma porta lateral, escondida por trás de uma parede de pedra. Lá dentro, 3 freiras de roupa branca e rosto sério esperavam. Você é a Jurema? Perguntou uma delas. Assenti. Aqui você tá segura. Ninguém vai te tocar mais. Quis chorar, mas não saiu. O corpo já estava em choque. Me deram uma cama simples, um sabonete cheiroso e um travesseiro que parecia uma nuvem de algodão. Aquela noite deitei e esperei o medo chegar, mas ele não veio. Veio só o sono e um silêncio diferente. Um silêncio que não ameaçava, que não pesava. Pela primeira vez, dormi sem ranger os dentes. Acordei com o cheiro de pão fresco e o barulho da chaleira. Pela primeira vez em anos, não levantei com o coração disparando. Meu corpo ainda tentava entender onde estava. Olhava para o teto branco, simples, e a cabeça demorava uns minutos para aceitar que aquele quarto não era o de casa, que ninguém ia abrir a porta sem bater, que não ia ter voz gritando meu nome ou mão puxando minha coberta. No convento, tudo tinha um ritmo esquisito, calmo demais.
O silêncio ali não pesava, e isso, para mim, era estranho. Eu cresci numa casa onde o silêncio era prenúncio de tragédia. Onde cada barulho era um aviso, cada passo no corredor uma sentença. Então aquele sossego me incomodava no começo, me fazia desconfiar, como se fosse armadilha. As freiras andavam devagar, falavam baixo, nenhuma delas me forçava a nada, nem a falar, nem a sorrir, nem a rezar. Isso me pegou de surpresa, porque eu achava que ia ser obrigada a agradecer a Deus toda hora por ter escapado viva, como se a culpa fosse minha. Mas não, me deixaram no meu canto, me deram roupa limpa, comida quente, coberta que não tinha cheiro de mofo e silêncio. Aquele silêncio que não machuca, que não ameaça, que não espreita. No começo, eu andava com medo até de ir ao banheiro. Esperava sempre alguém sair do cômodo para poder entrar. Trancava a porta e ficava escutando do lado de dentro. A mão suava, mesmo sem motivo. Dormia encolhida, mesmo sem ninguém dividir a cama. Um corpo aprende a sobreviver. Desaprender é que é o castigo. A irmã Rita, uma mulher de olhos pequenos e sorriso sem dente, foi a primeira que me arrancou uma palavra. Ela não perguntou nada. Só chegou perto de mim um dia na horta e disse: "Aqui, essas cebolinhas estão dando orgulho, mas essa terra ainda tá dura, igual gente machucada." Eu olhei para ela sem entender. Ela riu. Gente é igual horta. Leva tempo para amolecer, para crescer. Mas cresce. Se tiver alguém molhando, cuidando, acha que a gente consegue amolecer você também? Não respondi. Mas naquele dia, peguei gosto de mexer na terra. Com o tempo, as unhas encheram de barro e o peito pareceu menos apertado. Cada cebolinha plantada era um grito preso que não saía pela garganta, mas descia para o chão. Aos poucos foi me soltando. Não que eu tenha virado flor, viu? Continuava arisca, pulava quando alguém falava mais alto, me escondia quando vinham visitas, mas já conseguia dormir sem tremer. Já comia sem olhar para os lados, já andava sem me encolher. O padre Manuel, aquele que ajudou a me tirar do inferno, aparecia às vezes. Sentava no banco do jardim, sempre com um livro, mas raramente falava comigo. E eu gostava disso. Ele não fazia perguntas, não puxava conversa, só estava ali, presente. E isso, para mim, já bastava. Um dia eu ouvi ele dizer para a irmã Rita: "Não é todo trauma que precisa de palavras. Às vezes, só o tempo cura." Fingi que não escutei, mas gravei. Comecei a aprender a ler direito. Já sabia juntar as letras, mas ali ganhei livros. A irmã Teresa me deu um caderno e disse que podia escrever o que quisesse. No começo só desenhei. Depois escrevi meu nome. Depois escrevi o nome da minha mãe. Rasurei, risquei, apaguei, escrevi de novo. Era como se tentar escrever o nome dela fosse desenterrar um pedaço de mim que ainda doía. Até que um dia, a irmã Rita chegou perto depois do almoço com um olhar meio torto. "Recebi uma visita hoje cedo. Uma senhora do povoado. Queria saber se você estava bem." Meu coração gelou. Ela disse que se chama Cida. Aí aliviou. Eu respirei. Até sorri. "Tá bem, então," a freira disse. "Ela não pediu para te ver. Só quis saber se você estava comendo direito." Assenti. E ela completou: "Disse que tua mãe e teu padrasto estão perguntando por você na vila, mas não fizeram escândalo. Só dizem que você foi mandada para estudar com as irmãs." Senti náusea. A mentira virando desculpa social. A fuga disfarçada de oportunidade. Mas era melhor assim, que pensassem o que quisessem, desde que não viessem atrás. Voltei para o quarto, escrevi isso no caderno. Fugi, mas meu corpo ainda me lembra todo dia de onde vim. Só que agora eu tenho cama limpa, comida quente e silêncio. E uma freira que sabe plantar cebolinha. No começo era difícil até olhar no espelho, mas com o tempo fui me acostumando com aquele rosto menos encolhido, mais meu. As mãos ainda tremiam às vezes, mas não era mais o tempo todo. O convento começou a virar um lugar de respirar, e isso, para mim, era milagre. Não milagre de santo com luz na testa, mas milagre de coisa pequena. Acordar sem medo, comer sem pressa, rir baixinho sem pensar que vinha bronca.
A irmã Rita me chamava de Pimentinha. Dizia que eu tinha gênio forte por dentro, só faltava deixar sair. Eu ria meio sem jeito, mas gostava de ouvir. A irmã Teresa me ensinava a costurar. Uma linha torta aqui, um ponto errado ali, e ela dizia: é assim mesmo que se aprende, minha filha. Costura torta também segura a roupa. E eu achava bonito isso, porque eu também era meio torta, mas estava tentando me segurar. Comecei a aprender mais coisas, a cuidar da horta com mais jeito, a ler com mais firmeza, a escrever sem rasurar tanto. Meu caderno já não era só rabisco e raiva, tinha a palavra bonita, nome de flor, até uns trechos de oração que a irmã Maria me ensinou, mesmo sem eu ser muito de rezar. Mas ela dizia que oração não é só para quem acredita, é para quem precisa. E eu precisava. Dona Cida voltou a visitar. Não falava muito, mas trazia goiabada enrolada em pano de prato e sempre perguntava: tá comendo direito, menina? Eu sorria. Dizia que sim. E era verdade. Tava comendo direito. Pela primeira vez, comida tinha gosto. Não vinha com medo junto. Numa dessas visitas, Dona Cida trouxe linha colorida para eu bordar. Disse que era bom ocupar as mãos. Mente quieta é oficina de passado ruim? Ela soltou, tomando café com a irmã Rita. E eu gravei. Mas, como tudo que melhora, sempre tem alguma coisa que vem para cutucar. E veio. Na terceira vez que Dona Cida apareceu, ela chegou diferente. Suando mais que o normal, olhando para trás o tempo todo. Quando entrou no convento, tentou disfarçar, mas a irmã Teresa percebeu, e eu também. Senti um aperto no estômago, daqueles que não é fome nem enjoo, é premonição. Eu estava na cozinha, lavando louça com as outras meninas, quando escutei a gritaria. No começo achei que era alguém brigando na rua, mas aí reconheci a voz. Aquela voz. Aquela que grita meu nome como se fosse maldição. Era minha mãe. Onde está essa menina? Eu quero ver ela agora! O prato escorregou da minha mão. Caiu e quebrou. Eu fiquei paralisada. As meninas correram. A irmã Teresa veio na minha direção, mas eu já estava indo, quase sem sentir os pés. Atravessei o pátio como quem atravessa um campo minado. Cada passo era um disparo no peito. Quando virei o corredor, lá estava ela, no meio do convento. Braço para cima, dedo apontando, a boca cuspindo veneno. Você é uma ingrata! Uma vergonha! Eu te criei com sacrifício e é assim que me paga? Fugindo, fazendo cena, inventando mentira para todo mundo? As freiras tentavam acalmar, mas ela não deixava. Empurrava, gritava, chuteava a perna da cadeira que estava no caminho. Parecia bicho solto. E eu fui ficando pequena de novo. Até que a irmã Rita segurou minha mão. Apertou forte. Vai lá, minha filha. Fala o que precisa falar. Eu fui. Trêmula, mas fui. Parei na frente dela. O olhar dela era o mesmo de sempre. Aquele que mistura culpa com raiva. Aquele olhar que me fazia pedir desculpa até quando eu não tinha feito nada. Eu só quero entender, minha filha, por quê? Por que você foi embora assim? Eu sempre te amei. Ela disse com as mãos no peito como se fosse vítima. E aí foi como se algo dentro de mim estourasse. Amor? Amor é isso, mãe? Amor é deixar a filha ser tratada igual lixo dentro de casa? Amor é fingir que não via o que ele fazia comigo? Amor é me mandar calar, dizer que eu estava exagerando, que homem é assim mesmo? Ela arregalou os olhos. Tentou me interromper. Você sabia. Você sempre soube. Cada vez que ele entrava no meu quarto, cada vez que ele me tocava, que dizia aquelas coisas, você sabia. E o pior, você ajudou ele a fazer. Você me segurou para ele fazer. Ela levantou a mão. Aquela mão que tantas vezes veio com raiva, com tapa, com empurrão. Mas antes de tocar em mim, o padre apareceu. Rápido, como se já tivesse esperando. Baixa essa mão. Agora. A voz dele foi firme, fria. Pela primeira vez vi minha mãe hesitar. Ele se colocou entre nós dois. A senhora não vai levantar a mão para ela nunca mais. Não aqui. Aqui ninguém toca em ninguém para machucar. Ela chorava, mas era um choro feio. Aquele choro que vem de raiva, não de arrependimento. Ela é minha filha! Eu tenho direito! O padre encarou. A senhora perdeu esse direito no dia que escolheu proteger um homem em vez da filha. Minha mãe tremeu. Tentou falar mais alguma coisa, mas a voz falhou.
Olhou para mim como se eu fosse uma traidora, como se eu tivesse destruído a casa dela. Mas a casa dela já estava podre muito antes de eu sair. Ela saiu sendo empurrada pelas palavras do padre, gritando ainda, mas cada vez mais longe. E eu fiquei ali, no meio do corredor, parada. A irmã Rita veio até mim, me abraçou forte. Eu chorei, mas não era choro de medo, era de libertação, porque eu disse, eu falei e ninguém me calou. Naquela noite, escrevi no caderno. Hoje eu enterrei a filha que pedia desculpa para a mãe que não merecia. Agora sou só eu, e eu tô viva. Depois do escândalo que minha mãe armou no pátio, as freiras me recolheram como se recolhe passarinho com asa quebrada. Eu ainda nem tinha 14 anos. De tanto tremer, parecia menor. Nos primeiros dias eu acordava antes dos galos, jurando que ela ia voltar com o padrasto. Vivente traumatizado dorme com o ouvido ligado, né? A irmã Rita percebeu e me deu um ofício. Cuidar das mudinhas de alface atrás do galinheiro. Mão ocupada espanta a lembrança ruim, dizia. Eu regava as plantas como quem rega a ferida. Fui pegando gosto. Cada folha crescendo era prova de que ninguém ia pôr a mão na minha horta, nem na minha pele, sem permissão. Quando setembro chegou, a irmã Teresa abriu caderneta e anunciou que eu ia voltar a estudar. Senti o coração despencar no peito. Eu mal juntava a sílaba e já queriam tabuada. Ela nem quis saber. Sentou comigo no banco da cozinha, ensinou a contar usando grão de feijão. 3 meses depois, eu lia rótulo de xarope, copiava a receita de bolo e somava o quilo de batata para a feira. Ganhei gosto. Quis mais. As novidades da vila chegavam pelos corredores, trazidas em cochicho de freira que ia vender doce na praça. Primeiro sussurraram que o padrasto vivia trancado dentro de casa, com medo de ser preso. Depois, soube que um grupo de homens, cada um com filha pequena em casa, pegou ele na esquina do bar. Deram-lhe um corretivo que estalou mais alto que tapa em prego. Ele fugiu no breu da madrugada, largando panela no fogo, cachorro no quintal. Ameaçou ir para longe porque a polícia já tinha cópia da denúncia. De minha mãe, disseram que a vila inteira virou as costas. Mulher nenhuma dividia banco de igreja com ela. Carregou umas roupas num saco de farinha e sumiu. Não mandou bilhete, não pediu perdão, não nada. Quando Dona Cida terminou de contar, eu fiquei muda. Esperei culpa morder, mas veio só um alívio profundo, daquele que desembraça o estômago. Não desejei mal a nenhum dos dois, mas, meu bem, a sensação de saber que o perigo tinha perdido meu endereço foi melhor que vinho. Passei a crescer igual trepadeira, subindo por todo canto. De manhã, aula, de tarde, horta e costura, de noite ajudava a irmã Maria a alfabetizar as mais novinhas. Ganhei corado nas bochechas, carne nos braços e um tantinho de ousadia. Aos 16, li meu primeiro romance inteiro, sem figura, sem gaguejar, e quase chorei de orgulho. Foi aí que a irmã Joana me chamou na sacristia e largou. Você tem jeito para cuidar de gente machucada. Que tal aprender enfermagem? Me tremi. Saí do convento para estudar na cidade vizinha parecia engolir mundo de uma bocada só. Mas ela explicou que seria 2 tardes por semana, escolinha pequena, nada de homem rondando. Respirei fundo e aceitei. Primeira viagem de ônibus, meus joelhos batiam um no outro. A cada buzina eu via o rosto do padrasto no vidro, mas continuei. No fim do semestre eu já sabia medir pressão e fazer curativo de verdade, não só reza. Com um diploma simples de auxiliar, voltei como quem volta para o seu ninho, mas agora carregando remédio e termômetro no bolso. As freiras fizeram festa. Penduraram o meu certificado atrás da porta da enfermaria, entre a foto de São Camilo e o quadro das colheitas. Eu ria dizendo que era exagero, elas respondiam que milagre merece moldura. O mundo, esse danado, não para de jogar criança na correnteza. Vieram chegando as feridas de roupa e as feridas de alma. Primeira foi a Celinha, 11 anos, calada como pedra. Depois a Leide, 15, cuspindo raiva. Eu reconhecia cada olhar, o de susto, o de desconfiança, o de vergonha. Sentei com elas na beira da horta, a mesma onde eu tinha chorado, e contei meu pedaço de história, sempre camuflando o pior. Dizia assim: aqui
Ninguém manda encostar onde dói. E se doer, a gente sopra cuidado. Elas demoravam, mas acreditavam. Quando vi, virei referência. Pergunta pra moça da horta, diziam as pequeninas. Moça? Eu já era quase mulher, mas se elas viam moça em mim, eu engolia a vaidade e virava espelho de esperança. Um ano depois, apareceu o delegado, chapéu na mão, pedindo para eu confirmar a denúncia antiga. Tremi feito vara verde, mas a irmã Rita segurou meu ombro. Testemunho liberta quem fala e quem escuta. Assinei papel sem gaguejar. E juro, quando carimbaram, senti como se tivesse enterrado de vez o fantasma do padrasto. Nunca mais ouvi falar dele. Se a justiça pegou, não sei, mas às vezes a própria vergonha veste algema e faz serviço completo. Mesmo assim, confesso, nunca atravessei o portão sozinha para morar fora. Fui crescendo dentro daquelas paredes. Fiz 18, 20, 25, já costurava farda para as noviças, já plantava coentro e discutia receita de sabão. As irmãs chamavam de crescer em linha reta, sem tropeço de rua, sem susto de esquina. Lá pelos 20 e poucos, veio proposta de trabalhar no hospital da cidade, salário, carteira, aposentadoria. Quase aceitei, mas o medo falou alto. O que eu ia fazer se esbarrasse numa mão rústica sem hábito? Preferi ficar. Minha coragem era suficiente para curar arranhão de convento, não para enfrentar barulho de boteco. E as freiras entenderam. Disseram que vocação não se mede em quilômetros, se mede em cuidado. E foi cuidando que eu fui ficando mulher. Mulher mesmo, com tudo que vem junto. Dúvidas, dores novas, corpo que muda sem avisar. Quando menstruação começou a atrasar e depois parou de vez, não por gravidez, que isso nunca me aconteceu, graças a Deus, mas por esse tal problema de útero nervoso, como a irmã Rita chamava, eu comecei a sentir que minha história não ia ter filho, nem da barriga, nem de papel. Era só eu e minhas memórias. Não vou mentir, chorei por isso sim. Chorei muito. A ideia de um filho, de uma filha, alguém que chamasse de mãe com amor de verdade, sem medo no olhar, isso me escapou. Tive que engolir esse buraco seco. Mas a vida arruma uns jeitos tortos de consolar. As meninas que chegavam aos montes passaram a me chamar de tia, depois de Dona Lúcia. E um dia, sem querer, uma me chamou de mãe. Foi a Júlia. Lembra dela? Aquela que chegou com 11 anos e medo grudado nas costas? Tinha uns 15 quando escapou esse mãe no corredor. Eu parei, engasguei. Ela baixou a cabeça, pediu desculpa, mas eu puxei ela para o colo e disse: se é de coração, pode chamar do que quiser, desde que não me peça para te abandonar. E nunca abandonei, nem ela, nem nenhuma. Nem quando vinham fedendo bebida. Nem quando chegavam de noite trazidas por policial com pena. A irmã Maria dizia que eu era pulso firme com mão de algodão. Só ria. Eu era só alguém que sabia o que era não ter para onde correr. Lá pelos 30, comecei a sentir uma coisa estranha, um tipo de saudade que eu não conhecia. Não era de gente, era de viver. Vontade de ver filme, andar em praça, tomar um refrigerante num boteco limpo. Mas como faz isso sem parecer que esqueceu do passado? Sem parecer ingrata? Eu ficava nessa culpa muda. Foi quando apareceu o Mateus. Mateus era filho de uma mulher que trabalhava na cozinha do convento. Tinha 28 anos, riso largo e um jeito de olhar que me desarmava. Um dia ele veio trazer umas compras e ficou mexendo comigo, dizendo que, com esse jaleco branco, a senhora parece médica de novela. Ri sem jeito. Na semana seguinte, voltou. Disse que queria aprender a plantar alface. Achei graça, mas levei ele para a horta. Ele perguntava mais de mim do que das plantas. Fiquei desconfiada. Na terceira visita, me chamou para tomar um café fora do convento. O chão balançou. Nunca tinha sido chamada para nada desse tipo. Disse que não podia, que tinha regra, que as freiras iam achar ruim. Ele respondeu: não tô chamando a irmã. Tô chamando a mulher que você é. Aquilo me desmontou, mas eu disse não. Fiquei com medo. Medo de confiar, medo de cair. O passado ainda morava nas minhas costelas. Depois disso ele sumiu. Não insistiu, e eu agradeci por isso.
mas também chorei. Era como se a vida tivesse me dado uma amostra grátis de liberdade e recolhido antes que eu provasse. Continuei no convento, agora cuidando também das contas, ajudando a irmã Joana com compra de remédio, coordenando as aulas. Virou rotina. E rotina, meu bem, pode virar jaula se a gente não cuida. Foi só aos 42 anos que me atrevi a sair sozinha pela primeira vez. Fui até a praça da cidade, sentei num banco e fiquei olhando o povo passar. Coração disparado, suor na palma da mão, mas aguentei firme. Um senhor me ofereceu bala, eu recusei. Uma criança me sorriu, eu retribuí. Voltei para o convento antes do sino das 6, mas voltei viva, inteira e com vontade de sair de novo. Nesse tempo, a prefeitura firmou o convênio e oficializou o abrigo dentro do convento. Virou referência, mandavam menina até de outras cidades. Tinha reunião com assistente social, psicóloga, cartório, e adivinha quem sentava na mesa? Eu, a mulher que ninguém quis ouvir lá atrás. E assim foi a minha vida. Fiquei a maior parte da minha vida no convento ajudando. Depois que a irmã Rita faleceu, eu saí. Não consegui suportar ficar naquele lugar e não ver ela. Visitei a Cida, agradeci muito por tudo que ela fez por mim, por me tirar do inferno, ajudei ela no que podia. Com minhas economias, mudei de cidade e tenho minha casinha. Não trabalho mais, estou aposentada. Tenho 79 anos hoje e nunca me casei, mas posso dizer que sou feliz. Fico feliz por ter ajudado tantas meninas a passarem e superarem a desgraça que o mundo fez com elas. Fico feliz de ter ajudado elas a se reerguerem e hoje serem alguém melhor. Melhor para elas e para o mundo de onde vieram. Nenhuma mulher tem culpa por algum homem nojento encostar nela. Não é culpa delas o mundo ter pessoas ruins, mas é culpa sua sim, se você vê o que está acontecendo e não ajudar. Ficar do lado do nojento como minha mãe ficou. E, falando nela, nunca mais vi ela nem ele. Nem sei o que virou. Tomara que Deus tenha cuidado. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo nos comentários.